Olá, começa agora mais um programa Destaques e a gente começa falando de uma empresa que chegou a Fortaleza, né? Chegou à rede de lojas Prata Rara, que completou recentemente 10 anos no mercado e ela conta com 10 lojas físicas espalhadas por shoppings do Nordeste, com um e-commerce presente em várias plataformas e uma fábrica localizada em Curitiba. E sobre essa expansão e muito mais, eu converso aqui no estúdio com a empresária Ellen Postai. Ellen, muito obrigada pela sua presença. Nossa, eu que tenho que agradecer o convite, muito obrigado pela gentileza de nos receber, de nos apresentar. Eu estou muito feliz, muito obrigada. Pois é, Ellen, vocês estão chegando aqui à Fortaleza, né? Como é que foi a escolha dessa praça? Como é que vocês estão identificando a consumidora, o consumidor cearense? Então, num primeiro momento, a gente escolheu o Nordeste, né, para fazer a nossa consolidação da marca, da joalheria de prata, que não tinha aqui no Nordeste, né? Não era um mercado conhecido aqui. Então eu escolhi primeiramente Recife. Agora, 10 anos depois, já tenho loja na Paraíba, em Natal, e aí Fortaleza era um grande mercado, uma grande expectativa, a gente via um público consumidor, um mercado todo à disposição, então foi um grande passo para a nossa marca e eu estou muito feliz de ter trazido a Prata Rara para cá. Nosso primeiro mês de loja a gente já sentiu esse conhecimento dos clientes de vir até nossa loja, até nossa operação, né, esse apreço que as clientes estão sentindo pela marca, então a gente está muito feliz. Conta um pouco do diferencial de vocês, como é que vocês atuam atualmente, há 10 anos já, né? Isso, então é fabricação própria, né, uma empresa familiar, a gente já tem uma experiência muito grande na fabricação, né, no conceito, nesse design que a gente desenvolveu. Então, essa questão de vocês atuarem junto do consumidor, de ter uma fábrica própria, isso. Né? Então, a gente nota que as mulheres gostam muito da nossa mercadoria, que a gente tem um conceito exclusivo, um design exclusivo. E isso, o grande diferencial é a joalheria de prata, a fabricação, a forma como é fabricado, a garantia permanente que a gente fornece para os nossos clientes. Então, a qualquer tempo, né, esse cliente pode trazer, ele vai ter um certificado de garantia que acompanha o produto, ele vai ver que todo esse conceito está desde a fabricação até na manutenção dessa joia, na assistência técnica, na embalagem que a gente fornece. Então, é muito legal que todo esse universo Prata Rara a gente consegue entregar para o cliente de uma forma bem individualizada, assim, bem personalizada, entende? E além desses produtos, você já está usando algumas peças, já, né? Com certeza. Das coleções que vocês estão colocando para as consumidoras, consumidores, enfim. Vocês também vendem anéis de formatura? Quem é que procura? Como é que é esse termômetro do consumidor? A gente tem uma linha muito grande, são quase 5.000 itens em loja. Eu vendo alianças de compromisso, né? Nossas alianças anatômicas, anéis solitários, anéis de formatura, colares, conjunto, brincos, tornozeleiras, pulseiras. A gente tem assim a joia personalizada para quem quer fazer um colar de nome. Nossa linha ela é bem ampla. Atende muitas mulheres, o público masculino também. Eu tenho correntarias, pulseiras. De fato, nosso público-alvo são as mulheres, né, 15 a 55 anos, que são o nosso grande público-alvo. Mas a gente consegue atender também homens. Eu tenho coleções para mães, né, para mães de pet, a gente tem uma coleção bem vasta, assim. E além de peças de prata, vocês também têm óculos, não é isso? Isso, a gente desenvolveu esse ano ainda uma linha exclusiva de óculos de sol. Então, nossos óculos são exclusivos da Prata Rara, não são fabricados na nossa fábrica. Temos o perfume também, com uma essência exclusiva, o porta-joias, que a gente entende que são peças acessórias, mas que vão compor aí, né, esse universo feminino, a mulher que vai viajar, aqui que é um perfume exclusivo, o porta-joias. A gente agora com óculos de sol, então tem o timbre da Prata Rara, a logomarca da Prata Rara, então acaba que a mulher, que é a nossa cliente, ela acaba se identificando muito com a marca, né? Então, e conta um pouquinho da história de vocês. Há 10 anos já no mercado, começou em Curitiba, já expandindo também muito forte aqui no Nordeste. Isso. Como é que tudo começou? Bom, é uma história longa, né? A história praticamente da minha vida. Os meus pais são donos da fábrica já desde 1993. Meus avós eram joalheiros. Então eu sempre brinco que está no meu sangue a nossa parceria com a joia. E aí em 2012 eu tinha interesse de vir morar no Nordeste. A gente sabia que o Nordeste não existia ainda a joalheria de prata, então
eu poderia ter uma marca própria, sem concorrer com os clientes do meu pai. E fiquei sabendo que estava para inaugurar um shopping em Recife, então até por isso a escolha de Recife por primeiro. E aí a gente fez uma prospecção de mercado, um estudo e viu que realmente a gente teria espaço para a gente abrir uma marca nova. Foi um pouquinho difícil, eu sempre digo que foi uma experiência bem, por mais que a gente já conhecesse o produto, foi uma experiência bem, assim, vamos dizer que foi... Eu tive que abrir um mercado, eu tive que, né, trazer o meu nome, eu tive que trazer a marca Prata Rara. Então, abrir um mercado, se você não tem um investimento alto, ele é um passo de cada vez. E aí eu levei anos até ir abrindo outras lojas e organizando essa minha operação. E daí trazer para Fortaleza foi essa expansão maior, vamos dizer assim. Mas a escolha do Nordeste foi justamente por não ter a joalheria de prata, e saber que eu poderia crescer com uma marca própria aqui. Foi essa a nossa escolha. E com essa experiência de Recife, né, para Fortaleza também, no Nordeste, no caso, como é que é o termômetro? Você já dá para observar como é que está sendo, qual a maior procura das mulheres aqui no estado do Ceará? O que elas mais procuram para comprar? Olha, eu sou suspeita, né? Eu acho que a nossa joia, ela cabe em todos os universos, né? Daquela mulher mais extravagante, daquela mulher mais... como que a gente que gosta falar? de algo mais singelo, né? Mais simples, né? Então, eu tenho toda essa linha, né, que eu possa atender essa mulher. Mas eu acho que os nossos pontos de luz, a nossa linha princesa, são as linhas mais procuradas. Eu tenho cores, né, em água marinha, em verde esmeralda, que são assim, o colorido, eu acho que é o grande chamariz da Prata Rara. Nossas coleções coloridas com zircônios Swarovski são um grande chamariz da Prata Rara. Pois é, você falou num ponto importante aí no nome, né? Swarovski, né? Isso. São pontos de qualidade, né? Diferenciais da marca. Isso. Todas as nossas zircônios são cravadas na nossa fábrica, todas elas são zircônios de Swarovski, que são as melhores zircônias do mercado, né? Elas têm um brilho, uma qualidade, um diferencial assim muito grande. Então, daqui 10, 20, 30 anos, essa zircônia vai manter esse brilho, né? A gente sempre diz que a joia tem esse apelo emocional de passar de geração por geração, diferente de um sapato, de uma bolsa. E aí, quando você consegue traduzir isso por um preço bom, né? Uma joia com uma beleza, então esse é o grande X da Prata Rara, assim, o grande diferencial da Prata Rara é o nosso produto, que vai passar de geração em geração, que vai ter esse brilho, que vai ter esse acabamento especial, né? A nossa fabricação, ela é muito detalhista, muito cuidadosa com o produto, com a qualidade, com a zircônia, com o acabamento, para realmente encantar nossos clientes. E vocês chegaram agora recentemente a Fortaleza no Shopping Iguatemi Bosco, né? Mas alguém já andou me contando aí que já tem expansão no mercado aqui no estado, a gente, um mercado tão grande quanto o mercado de Fortaleza, a gente não vislumbra ter uma loja só aqui, né? Eu tenho já uma parceria com o Rio Mar, lá de Recife, há muitos anos, com a JCPM, então a nossa ideia é fazer uma expansão aqui. E a gente não assinou nenhum contrato ainda, mas a gente está conversando com os shoppings. Eu acho que aqui em Fortaleza cabe 4, 5 lojas. Já fiquei sabendo que inaugurou um novo shopping aqui também. Então, a gente tem o interesse de ter 4, 5 lojas aqui, até para conseguir atender todas essas mulheres, esse público tão grande de Fortaleza, que uma cidade que vem crescendo, vem expandindo. Então, eu acho que cabe 4, 5 lojas aqui. Ellen, para quem não conhece ainda a Prata Rara, onde é que vocês estão nas redes sociais, site, e-commerce, como é que faz para encontrar? Tá bom, né? No Iguatemi, a gente está ali no corredor do Pão de Açúcar. Nas nossas redes sociais é @pratarara, nosso site www.pratarara.com.br. A gente vende online também, então tem lá um linkzinho do WhatsApp, se alguém quiser tirar alguma dúvida. Tem os telefones lá, os contatos de todas as nossas lojas. A gente trabalha, assim, eu tenho uma equipe muito voltada a esse atendimento, ao bom atendimento dos nossos clientes. Eu estou sempre, né, disponível, então se alguém quiser um contato através do Instagram, eu sempre estou acessando, posso estar sempre em contato com os nossos clientes, até para aperfeiçoar esse atendimento, esse contato assim com o nosso cliente. Tem muitos clientes que me conhecem, que sabem que eu estou em loja, que a gente tem uma relação já até muito próxima, assim. Eu vejo que a Prata Rara realmente participa dos momentos da vida dos clientes, isso é o
objetivo assim da marca, participar desses momentos. Tá, joia, Ellen. Muito obrigada pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Obrigada pelo convite. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. E a gente agora vai ao intervalo e volta em instantes, já com mais destaques. E estamos de volta. Incentivar a economia negra é uma tarefa cada vez mais necessária. Afinal de contas, essa é uma forma de impulsionar os negócios da população socioeconomicamente mais vulnerável do país e reduzir as desigualdades. Capacitar e orientar a população negra é a missão do SEBRAE. E nesta sexta-feira, aqui em Fortaleza, com o primeiro seminário da economia negra do Ceará. Empreendedor Otimista. Oferecimento SEBRAE, a força do empreendedor brasileiro. A cada 100 negócios no Ceará, 70 são de pessoas negras. Segundo o IBGE, nosso estado supera a média nacional, que é de aproximadamente 50%. Apesar disso, negros e negras ganham até 46% menos que brancos nos negócios. O coletivo ele surge a partir de uma demanda que é a questão da geração de renda para a população negra. Então, alguns desses empreendedores negros, empreendedoras, se juntaram, né, muitos vindos de movimentos sociais, da negritude, para pensar como efetivar essa questão da pauta de geração de renda. Então, a partir daí, a gente inicia uma feira na cidade chamada Feira Negra de Fortaleza, né? E aí também criamos outras articulações com as organizações privadas e também do Estado. Então, uma das organizações privadas que também tem essa articulação com a Feira Negra é o Rio Mar, né? E aí a gente tem hoje duas feiras, né, que compõem os dois shoppings, né? E aí a gente tem em média de 18 afroempreendedores, né, que a gente chama de loja, cada um com a sua loja, dentro desse coletivo maior, né, das lojas que são distribuídas nesses dois shoppings. A perspectiva do SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, é de que vale muito a pena debater como impulsionar esses negócios. Com a Secretaria da Igualdade Racial, nós temos um acordo já formalizado para apoiar negócios em todo o estado com o coletivo da Feira Negra. Nós já temos aí um programa de capacitação que já está em andamento há praticamente 60 dias, capacitações voltadas para a melhoria da gestão dos negócios, para o desenvolvimento da marca, para as redes sociais, para marketing. Então, nós temos aí um conjunto de atividades que podem ser direcionadas para esse público, para que a gente possa fortalecer cada vez mais essa economia. Uma das lojas do coletivo fica aqui, no piso L2 do Shopping Rio Mar Kennedy. Nenzinha ajudou a fundar a iniciativa de economia negra. Enquanto mulher e negra, ela acredita ser necessário fortalecer essa causa. Hoje, cerca de 92% da população negra são mulheres. E elas que hoje são a massa que sustentam, né? Que são a base da família para a questão da renda familiar. Então, hoje também a Feira Negra não é o contrário, nós temos a maioria de mulheres negras. Então, como é que a gente pensa isso, né? É também fortalecer essas mulheres a partir também de uma pauta de gênero, porque não é só ser negro, como você disse, é também ser mulher, e ser mulher negra nessa sociedade é muito mais complicado, né? Então, são muito mais pautas que a gente tem que estar vivenciando cotidianamente e buscando parceria, buscando também estar engajado nessa discussão da política, mais da governança, né, mais do governo estadual e tanto municipal também, né? A loja tem o mesmo nome do coletivo e, acompanhando a temática, tem blusas, bolsas, brincos e pulseiras da cultura afro. Os produtos vêm de artesãos e coletivos parceiros. Pelo menos 4 vezes por mês, os mesmos produtos são comercializados em encontros na cidade.
Hoje a gente tem, né, uma variedade de produtos, né, de nichos, né, desde a questão gastronômica até a questão da moda. As modas, aí vai outros nichos da moda, bijuteria, bolsa, né? Então o que acontece? Nós temos uma organização, nós nos colocamos como afroempreendedores do empreendedorismo social, porque não é só escoamento, não é só produção, mas nós temos também etapas de formação, que hoje nós temos uma parceria também com o Sebrae para trabalharmos a questão mais específica da questão do negócio, da geração do negócio. Mas nós temos também reivindicando de passo em passo a questão da pauta política para a população negra, a questão das questões raciais, né? A questão da luta pelas questões raciais também está dentro desse coletivo maior. É pensando em valorizar o afroempreendedorismo que aqui no Sebrae vai acontecer o primeiro seminário da economia negra do Ceará. O evento é totalmente gratuito e tem como meta promover troca de experiências e de conhecimento entre os negócios. O seminário acontece no dia 25 agora de agosto, né? Começa às 8 da manhã, vai até o final da tarde. Para participar, acesse as redes sociais do Sebrae, ou o site do Sebrae, ou entre em contato com o nosso 0800 570 0800. Se inscreve lá e vem participar com a gente aí para a gente debater essa economia que é muito significativa para o país. Nós vamos ter a palestra magna da Adriana Barbosa, que hoje é uma das 30 maiores influenciadoras desse tema no mundo todo, e vamos ter alguns painéis para discutir políticas públicas, políticas de incentivo, ações que estão em andamento, todas elas voltadas para o desenvolvimento desse mercado e desses negócios da economia negra no estado do Ceará. O seminário foi uma idealização da Feira Negra, né, da Feira Negra de Fortaleza. Então, pensando também nessa otimização e nesse fortalecimento da formação política, né, e conceitual dessa população, de se entender também que está inserida dentro de uma economia negra, que hoje também somos nós que estamos na escoamento, mas também somos nós que estamos na busca desses produtos, né? Então, nós somos potência dentro dessa economia. Entender isso também como também uma pauta que nos traz a questão da prioridade da questão da geração de renda. Então, a gente, em parceria com o Sebrae e a Secretaria de Igualdade Racial, estamos organizando esse grande seminário. Então, a gente também queria convidar que todo mundo pudesse estar participando. Então, não é uma coisa limitada a quem está no movimento ou quem está nessa pauta política, mas quem também tem necessidade de conhecer mais sobre a questão da economia negra. Eu acho que todo mundo poderia estar lá no dia 19 de agosto, ou no dia 25 de agosto, na próxima sexta-feira. Empreendedor Otimista. Oferecimento: Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. E o grupo Cobap, localizado na cidade de Maracanaú, vem mudando a vida de mais de 2.000 famílias na comunidade. Sobre esse assunto, eu conversei com Marília Dantas, supervisora de Sistema de Gestão Integrada da Cobap. Confira. Marília, obrigada pela sua presença aqui no Destaques. A gente falar sobre a questão da ESG tão forte, né? Essa sigla que está em alta, as empresas estão falando, estão fazendo, praticando, as pessoas estão falando. Mas como é que esse trabalho é feito, em especial na Cobap, né? Como é que vocês atuam nessa questão ESG? Obrigada. Obrigada. Primeiramente, agradecer o convite por representar a Cobap, poder conversar um pouquinho sobre o nosso processo produtivo, que ele é tão bonito, é tão forte, assim, faz realmente a diferença do mundo, né? Então, o que acontece? O nosso processo produtivo, ele visa 100% da reciclagem. Então, a Cobap, né, ela está no mercado há 39 anos e ela tem como sua fonte de matéria-prima a reciclagem de papelões e caixas de papelão que é buscado nas ruas do Ceará. Atualmente, quem faz essa coleta é uma empresa do Grupo Cobap, que se chama Pacel, e ela tem como finalidade justamente fazer a coleta desses materiais em indústrias, associações de catadores, supermercado,
outras empresas, retirando essas embalagens que iriam para o lixo, poluindo as ruas, muitas vezes vai para uma destinação inadequada. Então, a Pacel coleta essas caixas de papelão no mercado, faz a sua limpeza, a sua separação, ou seja, para garantir que não chegue impurezas até a Cobap. Inclusive, na Pacel nós temos a maior prensa da América Latina e lá, depois dessa separação, que é feita minuciosamente, esse material, né, de aparas, que é justamente o papelão já em pronta entrega para a Cobap, ela é levada para a Cobap e lá a gente faz o nosso processo produtivo. Então, a gente recicla essas caixas de papelão e, em cima disso, faz a produção das nossas caixas de papel ondulado. E nós temos processos de certificação onde garante essa rastreabilidade, que o nosso processo do seu início ao fim, ele é completamente reciclável, né? E isso é muito bom, porque tanto direta como indiretamente, a gente atinge mais de 2 famílias de associações e famílias de pessoas que moram lá pelo Maracanaú e que vivem desse tipo de renda, né? Então, a Cobap, ela fez um trabalho para que a gente pudesse melhorar o preço dessas pessoas, fomentando o crescimento econômico, melhorando o desenvolvimento delas e dando um preço mais justo, né, que antes poderia ser dado para um atravessador. A Cobap, junto com a Pacel, fez isso para justamente melhorar o preço e garantir uma condição de vida melhor. Sem falar que a gente anualmente tira toneladas de caixas de papelão da rua, como eu falei, né, que iriam para finalidades que nem sempre são 100% confiáveis. Então, através dessa produção é que a gente garante essa sustentabilidade do início ao fim, né, uma cadeia produtiva fechada. E quantas famílias são beneficiadas mesmo? Falou em Maracanaú. Isso, umas 2.000 famílias aproximadamente são beneficiadas diretas e indiretamente com esse negócio. E aí muda vidas, né? Uma vez que você também fomenta isso na comunidade, na população também, uma vez que você identifica, as crianças veem isso acontecendo, né? Cria uma cadeia e uma cultura de se reciclar, de se sustentável, né? Isso, na verdade, como um todo, acaba mexendo com tudo, né? Sim, hoje em dia, a sigla, né, do ESG, que ele é nada mais do que um fortalecimento do desenvolvimento sustentável, que vai garantir para essa geração e as futuras gerações o uso dos recursos naturais e uma educação também, que é um dos nossos principais objetivos dentro dos ODS, que nós abraçamos também lá na Cobap. Além da gente fazer esse processo produtivo, onde a gente retira as caixas da rua, a gente também adota 2 escolas lá do município de Maracanaú, onde a gente tem um projeto muito bacana que chama Ecosom, que a Cobap, ela fomenta, né? Então ela faz acontecer esse projeto onde disponibiliza um professor para essas crianças para ter aula de música, aprender sobre música, fora outros conteúdos voltados para a área de meio ambiente e sustentabilidade também. E além desse projeto, a gente também tem um outro que chama Projeto Crescer, que é um projeto social também, que a gente se preocupa não só na parte ambiental, nem no econômico, mas também no social. O que a gente faz com esse Projeto Crescer? A gente disponibilizou para 14 mulheres, foi a primeira turma que a gente fez, uma forma delas terem uma renda extra no final do mês. Então a Cobap, ela pagou professores de culinária e esses professores passaram a fazer para elas, ensinar elas a fazerem receitas de doces, de salgado, ajudando nas suas rendas familiares, né? E a próxima turma já é para janeiro de 2024. E trabalhando isso, né, a gente estava conversando aqui nos bastidores, que é uma sigla que as pessoas estão de olho, né, de fato, não só as empresas, mas a população também. A gente vê as redes sociais aí, muitas das pessoas fiscalizando de fato, né, olha, essa empresa realmente é verde, ou essa empresa não é, ou então essa empresa realmente inclui, ou ela não inclui. Então, a gente vê um momento diferente, né, das empresas fazendo isso e de outro lado também a população como um todo já empoderada dessas informações, né, sendo, digamos assim, o fiscal do trabalho, né, o que acaba sendo positivo, né, uma vez que você acaba tendo esse retorno da população também para a melhoria do trabalho que está sendo feito, né? Não, com certeza. Então, o ESG, ele veio muito forte e é um trabalho que nós estamos fazendo. Atualmente existem certificações voltadas para o ESG e a Cobap está buscando a sua certificação, mas antes mesmo de se certificar, nós já trabalhamos com várias áreas, tanto sociais como ambientais, e como você bem disse, né? Existe uma sigla dentro do mundo do ESG que são os stakeholders, que os stakeholders nada mais são que os interessados naquele negócio. Então, a gente, como empresa, precisa ter a ética e a responsabilidade de quando estamos envolvidos
envolvidos num território, a gente não tem só os clientes internos, que são os próprios funcionários. A gente tem todos os clientes externos, que são a nossa circunvizinhança. E o SG vem justamente para fazer com que a gente trabalhe junto, mutualmente com os stakeholders, com um propósito maior. Né? Então, trabalhar a parte ambiental, trabalhar a parte social e trabalhar a parte de governança também. E aí, nesse caso, no trabalho de vocês, né? Vocês trabalham com papel, com papelão, né? Que é um material que, por si só, a gente já identifica que há uma necessidade dessa reciclagem, né? Desse trabalho voltado para a sustentabilidade, né? E as tecnologias, como é que elas têm auxiliado nesse sentido? Pronto, a Cobap, ela trabalha muito buscando a inovação e a melhoria dos seus maquinários, né? Atualmente, a gente fez um grande retrofit numa nossa máquina e ela está, neste momento atual, em ramp-up. Ramp-up nada mais é quando a gente tem um projeto, executa o projeto e ela tem um tempo de estabilização. Então, a ideia é que daqui um prazo entre 30 a 90 dias a gente consiga aumentar a nossa capacidade produtiva para atender a nossa cadeia de clientes, que são aí mais de 180 clientes de 12 segmentos diferentes. Então, a ideia foi justamente trazer essa modernização para os nossos equipamentos, mas não só para os equipamentos, para os processos e para as pessoas também. Então, a Cobap, ela sempre busca as melhores práticas do mercado dentro dos processos. Trouxe também muitos profissionais na área de gestão que já são bem experientes no ramo do papel. E juntando tudo isso, a ideia é que com a modernização a gente consiga atender melhor ainda os nossos clientes, garantindo para eles o que a Cobap já fazia, só que de maneira mais aprimorada e, claro, com a responsabilidade social. Então, a Cobap, ela vem aí no mercado como uma empresa que se diferencia das outras pelo seu processo de ser 100% reciclável e a gente garantir isso para os nossos clientes. Como você mesmo falou, hoje em dia essa questão e a preocupação com o meio ambiente está muito em voga, né? Está muito em alta. Então, com o nosso processo, com as nossas certificações, as nossas modernizações, a gente consegue passar essa segurança para o nosso cliente, desde o nosso processo de coleta desses materiais até a sua embalagenzinha prontinha, onde a gente tem aí diversos produtos dentro da nossa carteira. E nesse caso, vocês também estão participando de encontros, de eventos, né? Durante todo o ano, como é que tem sido feito isso? Então, a Cobap recentemente ela também passou por uma grande mudança de logo que a gente chama de rebrand da nossa marca, né? Então, esse nova logo ela está trazendo essa ideia de modernização, trabalhando principalmente os pilares do 3Rs, que é o reduzir, o reciclar e o reutilizar, que é muito forte dentro do nosso processo produtivo. Fora do nosso processo produtivo, quando eu quero dizer desde a nossa coleta dos nossos papelões até o envio para esse cliente. Então, o rebrand da marca, ela trouxe esse fortalecimento, trabalhando esses 3Rs e também as siglas do C e do B, que é voltado para a questão da economia circular e dessa modernização que a gente quer trazer. E a gente agora vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. Estamos de volta e o setor de farmácias vem crescendo e agregando cada vez mais serviços voltados para a sociedade. Sobre esse assunto eu conversei com Maurício Filizola, presidente da Sincofarma. Maurício, obrigada pela sua presença aqui no Destaques. Vamos conversar um pouco sobre o setor farmacêutico, né? Como é que está esse cenário atual no Brasil e em especial aqui no estado do Ceará? Primeiramente, eu quero aqui agradecer o convite mais uma vez e dizer que estamos à disposição para poder passar números atualizados. Inclusive eu trouxe aqui esses dados de uma forma que não dá para se gravar, botar na mente todos os dados, são dados que são auditados no mercado farmacêutico pelo IQVIA, pelo CLOSAP e também dados do próprio Conselho Regional de Farmácia aqui do estado do Ceará. Quando a gente fala do mercado farmacêutico, a gente vai tratar aqui do número de farmácias no Brasil, da própria arrecadação que esse setor traz, quais são esses números atuais e poder dar aqui um norte do que está sendo o setor farmacêutico. É um setor que é sempre inovador, traz sempre novidades e a gente aqui pode passar isso com bastante clareza. E fique à vontade, que a gente está conversando sobre o setor, é bacana a gente poder falar um pouco sobre esse setor tão... que é pungente, né? Exatamente, que movimenta muito a cadeia, né, como um todo, né? E cuida da saúde, enfim, a gente, com relação ao estado do Ceará,
Como é que tem sido esse momento também junto às farmácias? Olha, nós estamos aqui num processo sempre de expansão. É só você andar, não só na capital, mas nas principais cidades do estado, nós estamos vendo aí, principalmente cada vez mais, a participação das grandes redes. Ou seja, o mercado farmacêutico ele é composto de grandes redes nacionais e, aliás, o nosso país ele tem, é o segundo país bilionário no setor farmacêutico. Ou seja, o primeiro são os Estados Unidos, ou seja, de empresas que já faturam bilhões. E aí nós temos grandes redes nacionais, a Raia Drogasil é a primeira colocada, temos aí a DPSP, que é a Drogaria São Paulo, com a Pacheco, em terceiro lugar outra cearense, que é a Pague Menos, e muitas outras redes, ou seja, elas têm uma participação aí de cerca de 44%, as grandes redes, de participação no mercado, e somente tem aí 10% dos pontos de venda distribuídos no Brasil. Os dados hoje mais recentes é que nós temos cerca de quase 91 mil estabelecimentos farmacêuticos, dados do IQVIA, dados do CLOSAP, que são instituições que fazem a auditagem do mercado farmacêutico. No Ceará nós passamos de 3.100 estabelecimentos. No último ano, dados do Conselho Regional de Farmácia, nós tivemos a abertura nos últimos 12 meses de mais de 300 farmácias. Claro que a gente não pode falar aqui só das que abrem, mas também estabelecimentos fecham também no mercado. Por quê? Porque é um mercado muito competitivo, um mercado que as grandes redes cada vez têm mais solidez, as redes associativas e as franquias elas estão em expansão, e as redes que eu digo que são as que a gente pode aqui dizer independentes, que é a grande maioria das farmácias no nosso país, são mais resilientes. Elas estão brigando pelo seu espaço, mas mesmo assim sofrem com as inovações, com o poder eu diria, de fogo, de grande concorrência. E a gente às vezes traz aqui até para uma valorização dessas pequenas farmácias. Elas estão aí distribuídas em todo o estado, em todo o país, e a gente tem que valorizar aquele que está próximo da gente, aquele que a gente tem uma relação maior de confiança. Muitas vezes a gente vai olhar para o preço, é importante, mas esta confiança, principalmente nas redes locais que estão no estado do Ceará, ela precisa ser valorizada, porque ela está lá desempenhando dia e noite o seu papel, buscando trazer as novidades, e esse papel dessa distribuição, envolvendo tanto as grandes, médias e pequenas, as associativas, as franquias, ele é importante para um mercado saudável, que a gente tem que valorizar. E voltando um pouquinho mais para este mercado, a pandemia ela trouxe muitas atualizações, trouxe também uma participação maior, e quem estava aberto nesse período? Supermercados, mercadinhos e farmácias, dando a sua contribuição. E a farmácia ela foi primordial, principalmente quando ela inovou, ela trouxe ali para um atendimento os testes rápidos, e isso está se cada vez mais, eu diria, fazendo parte do mercado. Hoje a Anvisa, agora no início de agosto, autorizou as farmácias a realizarem cerca de 37 exames laboratoriais, são exames feitos de forma simples, com furo no dedo, demora ali entre 3 e 15 minutos, mas norteiam principalmente o atendimento, favorecendo inclusive os consultórios farmacêuticos que tanto cresceram durante a pandemia e que têm se expandido com esses serviços. E cada vez mais a farmácia vai se destacando. E eu falo o destaque principalmente também para as redes locais, que a gente tem que reforçar e valorizar. Estão no mercado bastante competitivo. Claro que algumas redes maiores, elas têm incentivos do governo, e esses incentivos é que muitas vezes é levado para o preço, ou seja, elas acabam às vezes até pagando menos impostos quando a gente confere a carga tributária dos pequenos e médios, é importante a gente valorizar isso, e elas têm uma contribuição também grande com o emprego, ou seja, quando a gente olha as grandes redes que estão aí nas grandes esquinas, a gente tem que olhar para aquele pequeno que está buscando o seu espaço, valorizar esse pequeno, que é o que a gente como instituição que defende realmente este mercado plural, mas que a gente tem que também ter um olhar e pede ao governo que também tenha este olhar. Porque quando uma grande empresa chega, ela quer ali um incentivo para abrir as suas filiais. Mas o governo tem que olhar aqueles que já estão aqui nesse momento, que já fazem o seu papel, que estão no mercado,
e esse mercado é para todos, mas a gente defende que realmente o pequeno e o médio ele seja também favorecido com esses incentivos. Maurício, e no caso com relação à questão dos exames, você falou, né? Já foi autorizado, quais são os exames que podem ser aplicados nas farmácias? Olha, os mais comuns que a gente observa que há uma procura, claro que foram autorizados, mas à medida que a população vai se acostumando, vai vendo também a farmácia como um hub de saúde, que esse é o intuito, ter ali para a população não só produtos e serviços, mas também ela entender que o papel da farmácia, com o profissional farmacêutico tendo a capacitação para isso, ele pode desenvolver uma saúde auxiliar bastante avançada. E nós temos testes, por exemplo, de beta-HCG, para controle do colesterol, porque antes o que nós tínhamos? Teste de Covid e para glicemia. Hoje está bem mais ampliado, ou seja, hoje é um aparelho portátil, simples, e que uma pequena amostra sendo feita e laudada pelo farmacêutico, tem lá todo um arcabouço de controles que são feitos para dar uma segurança a esses exames, hemoglobina glicada, TSH, exames para dengue, para chikungunya, e aí a ampliação disso cada vez mais vai se fazendo presente. É preciso cada vez mais as farmácias se prepararem, capacitarem, ter os seus espaços, ter a autorização da Anvisa para esses serviços, é necessário, não só a local, mas a nacional, para que ali ela esteja preparada não só com seu espaço físico, que foi bastante avançado com os consultórios farmacêuticos durante a pandemia, mas também agora com esta ampliação desses serviços. Cada vez mais eu digo, a farmácia é um hub de saúde e está fazendo o seu papel junto à população. Então, a população que nos assiste, procure aquela farmácia de confiança, se informe quais são os serviços que estão lá sendo disponibilizados. A farmácia ela vai ter que sinalizar isso melhor para poder levar esta informação aos seus clientes e pedir que os outros profissionais de saúde, principalmente os prescritores, vejam também este ponto que pode auxiliá-los na compreensão melhor do diagnóstico. É uma forma de um trabalho multidisciplinar, entre multiprofissionais, e a farmácia está dando essa contribuição. E nesse caso, além dos exames, né, tem outra inovação que é com relação às vacinas. Eu lembro que a gente, há um tempo atrás, aqui na TV Otimista, a gente conversou, inclusive, sobre essa discussão, né, que as farmácias poderiam ou não aplicar as vacinas. A gente já tinha conversado, eu lembro bem que a gente conversou sobre isso, naquele momento ainda das ideias, né, ainda estava tendo uma discussão a respeito disso. Hoje é a realidade, né? Hoje elas estão realmente aplicando as vacinas, enfim. Como é que está sendo isso também nesse novo momento das farmácias com relação a isso? Nós estamos ainda também passando por um processo de cultura da população, porque as vacinas, elas tinham muitas vezes a busca em locais apropriados, ou seja, clínicas especializadas que tinham lá um portfólio de vacinas com um calendário anual, e esse passo a passo passou a ser feito também pelas farmácias. Claro que não são todas as farmácias que estão disponibilizando, como eu reforcei. É um momento de cultura, de se levar para o mercado esse novo momento da farmácia, de estar ali disponibilizando o espaço apropriado, negociando com várias indústrias farmacêuticas que têm lá o seu portfólio de vacinas e trazendo principalmente, eu diria, para o consumidor esta novidade, inclusive com preços diferenciados. Quando a gente abre o leque da vacinação para o setor farmacêutico, principalmente para as farmácias e drogarias, a gente está tendo a oportunidade de prestar um bom serviço, mas ao mesmo tempo ter uma competitividade maior para o mercado, fazendo com que o preço para o consumidor, com toda essa segurança, também chegue. Então é um momento diferente, é um momento que eu creio que cada vez mais vai se fazer presente nas farmácias esse tipo de serviço. E aí a gente falando também sobre esses momentos, né, a gente viu muito a questão da pandemia, as pessoas procurando cada vez mais pela saúde, né, olhando um pouco mais para si, né, questão de suplementação, alimentação mais equilibrada, evitar, aquela meio que mexeu a população para que a gente passasse a não cuidar da doença, mas prevenir que ela aconteça, né?
e isso também se refletiu nas farmácias, né? Como é que tem sido esse momento também com relação à venda de vitaminas, de procedimentos que você possa evitar uma doença? Você colocou muito bem esse cuidado com a saúde. Esse foi um despertar também que foi dado à população, porque na pandemia e nas viroses, de certa forma, nós temos aí um cuidado que ter maior com a nossa imunidade. E a imunidade a gente trata e cuida com uma boa alimentação, mas muitas vezes nós não sabemos o que na nossa alimentação está sendo suplementado a contento do que o organismo necessita. E é por isso que existem aí as suplementações para poder corrigir muitas vezes aquilo que a gente não tem durante a alimentação. E foi uma categoria que cresceu muito com a pandemia, esse cuidado com a suplementação. Muitas empresas criaram as suas marcas próprias. Nós tivemos aí uma ampliação muito grande do mix de produtos sendo colocados no mercado, produtos com qualidade, que dão uma segurança. Trouxe também, dentro desta competitividade, preços razoáveis. Hoje você pode ter ali vários compostos e fazer a sua suplementação com valores razoáveis. E o mais é cuidar da saúde, ou seja, eu sempre faço às vezes até uma metáfora quando a gente olha para aos veículos que a gente se movimenta. A gente cuida da nossa bicicleta, às vezes de uma moto, de um carro, às vezes até de um outro tipo de veículo mais caro. E tem todos os cuidados com a troca de óleo, do combustível que vai estar colocando. Por que não cuidar do corpo desta maneira? Se alimentar com cuidado, ter lá a ingestão principalmente de açúcares e sal de uma forma também mais contida, mas a suplementação ela passou realmente a fazer parte do dia a dia da população e mesmo camadas da população que tem aí uma questão financeira até um pouquinho mais desafiante, ela pode também, tem as farmácias que podem oferecer essa suplementação com cuidado e claro que com a orientação dos profissionais, o farmacêutico está lá na farmácia para dar todas as dicas e os cuidados necessários para tudo isso, ou seja, também houve uma ampliação do leque de produtos que são isentos de prescrição, que podem ter a orientação do profissional farmacêutico, estão fora do balcão, podem ter a orientação e dentre esses estão aí os suplementos. E nesse caso também ainda falando da questão de saúde, né, da procura, e a gente vê as farmácias também num momento de chamar a população para se cuidar, né, ações são realizadas, encontros, eventos, corridas, momentos, enfim, né, é uma celebração de saúde também, né, chamar a população não para chegar na farmácia para comprar um remédio para quando está doente, pelo contrário, né, para poder vivenciar e evitar que essa doença apareça. A prevenção na realidade ela sempre é muito mais bem-vinda. Porque se você cuida, e o corpo nosso, ele dá sinais, muitas vezes, do que a gente tem que fazer, às vezes até paradas também. Você observa, e se você tiver esse cuidado de observar o seu corpo, porque o corpo fala, a gente pode ali buscar os profissionais corretos, e esta prevenção, ela pode acontecer de uma forma muito mais segura, ao invés de depois de fazer uma determinada, entre aspas, correção. Então, a prevenção, ela é primordial. Os profissionais estão aí para auxiliar, tanto na área médica como na área de nutrição, na área farmacêutica, e que esta consciência ela seja cada vez mais contínua. E as farmácias elas vêm desenvolvendo realmente ações junto a empresas, às vezes até aberta para o próprio mercado, como você colocou aqui, corridas, e esse cuidado que deve ser sempre implementado a cada dia. Nós estamos aqui, o setor farmacêutico, preparado, capacitando para que a gente cada vez mais possa desenvolver tanto o oferecimento de produtos de qualidade, mas as prevenções que hoje vêm, inclusive, estamos colocando às vezes até clínica, produtos para a beleza também, o cuidado com a beleza, porque a parte física também, o que a gente aparenta também nos eleva o ser. E tudo isso faz parte desta prevenção que a gente está cada vez mais com serviços implementando dentro do setor farmacêutico. Maurício, falando também sobre os genéricos, né? Essa procura dos genéricos também aumentou as vendas, tem aumentado, como é que tem se mostrado esse mercado? Olha, o genérico eu tive a oportunidade de, em 2001, quando estavam sendo lançados os primeiros produtos no Brasil,
visitar o mercado americano. Naquela época eles já tinham uma participação de quase 30%. E era um exemplo para o nosso país. Essa visita foi com várias outras indústrias farmacêuticas, eu fui pelo varejo e aquilo me serviu de base para entender esse mercado. Na realidade, hoje o mercado farmacêutico nacional está pujante pela entrada dos medicamentos genéricos em 1999, que as primeiras unidades vieram ali nos anos 2000. E hoje nós temos aí, eu estava até aqui com dados presentes do número de medicamentos genéricos fabricados no país. Nós temos cerca de 5.471 apresentações de um total de quase 18 mil apresentações de medicamentos gerais. Então eles têm uma participação hoje de quase 30% dentro da venda dos medicamentos. E esta venda ela vem fazer um papel, eu diria, até social muito grande. A população muitas vezes é prescrito um medicamento e às vezes a pessoa tem dificuldade de dar continuidade àquele tratamento, muitas vezes com produto de marca. E o que é o medicamento genérico? É quando o medicamento de marca referência perde a patente. Eu estava citando aqui um exemplo de um produto que tinha um preço de venda ao consumidor em torno de R$300. Esse medicamento é um medicamento de uso contínuo. E ele vendia para o serviço público por esse preço quase que sempre, cerca de R$10 o comprimido. No momento em que quebrou a patente daquele medicamento, esse produto ele passou a ser oferecido para o mercado por R$3, R$4. Olha a diferença. Então, cada vez mais, se outra indústria fabrica aquele mesmo princípio ativo e concorre entre si os genéricos, mais a população vai ter acesso a fazer a utilização principalmente de medicamentos que têm aí a aprovação da Anvisa, com testes de bioequivalência e biodisponibilidade, comprovando a sua eficácia e eficiência, dando credibilidade, dando segurança no uso e fazendo com que a população economize e faça seus tratamentos continuamente. Então, o papel social do medicamento genérico é muito importante. E nós que fazemos o varejo farmacêutico estamos sempre incentivando. E o que é que a gente pede? Para o prescritor. Eu sei que o serviço público ele já é obrigado por lei a prescrever pelo princípio ativo, mas ainda nos consultórios e hospitais muitas vezes há uma escolha, claro que essa escolha ela é válida, os laboratórios têm o seu papel também, mas que dê a oportunidade de colocar o princípio ativo e que o cliente ele possa também ter ali a oportunidade na farmácia de, com a orientação do farmacêutico, poder fazer a intercambiabilidade, porque são produtos seguros, dão economia e favorecem principalmente, eu diria, ao dia a dia do cliente, que ele possa complementar e fazer os seus tratamentos de forma segura. É porque às vezes a gente até escuta, né? Assim, não vou comprar o genérico porque ele não tem a mesma eficiência do que o de marca. Pelo contrário, né? A gente, para poder, relembrando sempre, para poder um medicamento chegar até a farmácia e a gente comprar, passa por um processo rigoroso de controle de qualidade, de registro da Anvisa. Então, assim, não é qualquer coisa que vai estar ali, né? Com toda certeza. Mais um exemplo, nós temos indústrias, as indústrias nacionais que a época do genérico era dominado pelo mercado farmacêutico internacional. Hoje a indústria nacional ela cresceu demais nesses últimos 20 e poucos anos. E esse crescimento ele foi muito sólido, obedecendo às normativas da Anvisa. O que nós ainda temos no nosso país ainda é uma deficiência de matéria-prima de princípios ativos, porque a nossa grande indústria ela ainda importa entre 90% e 95% da matéria-prima para a fabricação de medicamentos. Claro que tudo isso, inclusive essas indústrias que fornecem a matéria-prima, não só para os medicamentos de marca, mas também para o genérico, elas são auditadas pela Anvisa. Elas, nos países de origem, a Anvisa vai lá fiscalizar, autorizar inclusive a indústria nacional a comprar daquele determinado fornecedor. Então é por isso que a gente reforça, tem todo esse parâmetro de cuidado, os órgãos governamentais fazendo o seu papel, fazendo ali a sua fiscalização, acompanhando de perto, ou seja, os lotes desses medicamentos, quando são feitos na própria indústria, eles vão para uma quarentena, eles são guardados lá, eles são inspecionados. Para quê? Porque se houver algum problema de uso, principalmente na população, lá aquele lote pode ser revisto, pode ser verificado o que aconteceu. Então, hoje eu reforço, a indústria farmacêutica
nacional principalmente está bem preparada, com produtos que têm sido colocados cada vez mais que a quebra de patente à disposição da população, e o próprio governo. As compras governamentais hoje no nosso país, a maioria são de produtos que já perderam a patente, e a economia é muito grande, ou seja, se o governo federal, os estaduais e as prefeituras estão fazendo mais pela população, é também por esta política, porque ela barateia também o produto final disponibilizado à população. O Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.